Gênesis, capítulo 37. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos e estava com os filhos de Bilha e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia mais notícias a respeito deles a seu pai. Israel amava a José mais que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica colorida. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais que a todos eles, aborreceram-no, e não podiam falar-lhe pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o odiavam ainda mais. E disse-lhes: ouvi agora este sonho que sonhei. Estávamos atando molhos no campo, e eis que o meu molho se levantava e ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam a ele. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, reinarás sobre nós? Porventura terás domínio sobre nós? Por isso o odiavam ainda mais por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo: eis que sonhei ainda outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhas? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, mas seu pai guardava isso no coração. E foram seus irmãos apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam teus irmãos junto a Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele lhe disse: vai agora, vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. E o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E achou-o um varão, porque ele andava errante pelo campo, e perguntou-lhe aquele varão: que procuras? E ele disse: procura meus irmãos. Ora, diz-me onde apacentam. E disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouvi-os dizer: vamos a Dotã. E foi José atrás de seus irmãos, e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: eis que lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas covas. E diremos: uma besta fera o devorou, e veremos que será dos seus sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das suas mãos. E disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue. Lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão nele, para o livrar de suas mãos e o devolver a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram-lhe a túnica colorida que trazia, e tomaram-no, e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão. E levantaram os olhos, e viram uma companhia de ismaelitas que vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então disse Judá a seus irmãos: que proveito haverá em matarmos a nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vinde e vendamo-no a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, pois ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e levantaram José da cova, e venderam-no aos ismaelitas por 20 moedas de prata, e eles levaram José ao Egito. Voltando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava nela. Então rasgou suas vestes, e voltou a seus irmãos e disse: o moço não está, e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José, e mataram um cabrito das cabras, e tingiram a túnica no sangue.
e enviaram a túnica colorida a seu pai, dizendo: achamos esta. Conhece agora se esta é a túnica de teu filho ou não? E ele a conheceu e disse: a túnica de meu filho. Uma besta fera o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes e pôs saco sobre seus lombos e lamentou por seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Porém ele recusou ser consolado e disse: com choro hei de descer a meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas o venderam no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda.